Então vamos à prédica de hoje, abrindo o livro de versos, na página 88, o verso 518. Hommon happon shoken jogyo shoden honnin geshu no namu myo renge kyo gokyouka ni okotari wa soshi no oshiie ni somuku yue fuchu fukou no bachi ataru nari okotari wa soshi no oshiie ni somuku yue fuchu fukou no bachi ataru nari. A negligência significa traição aos ensinamentos do mestre Nichiren. Por isso, ocorrerá o alto castigo pela infidelidade e ingratidão. A negligência significa traição aos ensinamentos do mestre Nichiren. Por isso, ocorrerá o alto castigo pela infidelidade e ingratidão. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que nos ensina sobre a importância de não negligenciarmos na prática da fé, pois isso permitirá o acúmulo de karma negativo e cada um por si só estará contraindo o autocastigo, os sofrimentos e obstáculos, aumentando por si só as dificuldades da vida. Muitas pessoas acham que o castigo é algo que vem das divindades, etc. Mas não aprendemos assim e, de fato, não é assim. Nenhuma divindade castiga. O que ocorre, de fato, é cada um permitir o aumento de karma negativo e isso se transformar em sofrimento. E tudo isso em decorrência da negligência. Você pode fazer algo para impedir que certas coisas aconteçam, sabe que pode acontecer, mas enquanto não acontece, prefere ficar sossegado, ou prefere ficar só preocupado. Nem sossegado, nem só preocupado adianta. É preciso tomar uma atitude. Devotos e fiéis objetivam a condição de Bosatsu. Bosatsu é aquela pessoa que pratica a fé almejando a iluminação, ao passo que almeja a iluminação das outras pessoas também. Eu quero ser plenamente feliz e para isso preciso que outras pessoas sejam também. Então, é ensinado da seguinte forma: Bosatsu gyo o okotaru bosatsu nashi. Bosatsu gyo o okotaru bosatsu nashi. Não existe bodhisattva devoto que negligencia a prática da fé. Se é um estudante, tem que estudar. Não basta estar matriculado na escola para ser estudante. Na carteirinha consta, mas não passa. Pai e mãe, eles cuidam, os filhos respeitam, vendedor vende. Então, cada qual na sua condição tem a sua tarefa e missão a cumprir. Se não cumprir, caracterizará a negligência e os sofrimentos estarão à solta. E principalmente no caso da prática da fé, se a negligenciarmos, estaremos sendo ingrato ao soberano, mestres e pais negligenciando a prática da fé. A gente reza todo dia, promete se esforçar o máximo possível, mas dá maior peso para tantas outras coisas e outras preocupações. A gente pede tudo isso, né? Tem que colocar essas preces na balança e ver se há um equilíbrio com o meu esforço. Cada um de nós saberemos, dessa forma, o quanto nós precisamos nos esforçar para concretizarmos as nossas preces. Já vi em várias camisetas, pela cidade, escrito assim, eu sou
o que eu como. Todo mundo concorda e entende isso, né? Se eu como demais, vai afetar a minha saúde, né? Eu dependo, a minha saúde, daquilo que eu como. Mas quem eu sou? Serei aquilo que eu fizer. E se eu não fizer? Procura um jeito de fazer. Na impossibilidade, procura fazer de alguma maneira sem desistir. Foi esse, né, o grande desafio para todos nós nesse período de pandemia. Procurar um jeito de fazer, para não cair na negligência. Que se andar devagar, fazer cada vez menos, né, se esforçar menos, já for uma tendência, e entra um período como esse que diz, você não precisa fazer nada. Aí é falar para preguiçoso, olha, se esforce para não fazer. E depois, como é que fica? As coisas vêm em avalanche. Precisamos, ao invés de encontrar uma justificativa para não fazer, pela prática da fé, procurar um modo de fazer. Antigamente muito se transmitia, mas ultimamente pouco se ouve falar de uma famosa mensagem. Acho que alguns já ouviram no passado, chamada Uma Mensagem a Garcia. Antigamente isso era transmitido com bastante frequência às pessoas. Aconteceu no período da guerra da Espanha com os Estados Unidos, lá em 1898, 99. Era uma guerra que disputava os territórios ali de Cuba, aquela região. E, objetivando conter a guerra, alguém precisava levar uma mensagem para o chefe dos revoltosos, né, que se chamava Garcia. Naquela época não tinha WhatsApp, telefone, não tinha nada disso. Então, para você levar uma mensagem, era algo que muitas vezes custava a própria vida. Mas cadê alguém para levar essa mensagem? Quando o presidente dos Estados Unidos perguntou, né? Tem alguém que consegue achar esse tal de Garcia? Tem Garcia aqui, né? Achar esse tal de Garcia? Né? Aí um homem respondeu, né? Existe um homem chamado Juan, é um cubano. E se existe alguma pessoa capaz de encontrar o Garcia, há de ser o Juan. Então esse Juan, ele foi trazido à presença do presidente, que lhe confiou uma carta com a incumbência de entregá-la a Garcia. Nem convém narrar aqui como este homem, Juan, tomou a carta, guardou-a num invólucro impermeável, amarrou-a ao peito e após 4 dias saltou de um pequeno barco, altas horas da noite, nas costas de Cuba, no outro lado da ilha, se embrenhou no sertão para depois de 3 semanas surgir, tendo encontrado a pé e em meio a um país hostil, o Garcia, e entregou-lhe a carta. O que ficou famoso foi o fato seguinte: quando o presidente McKinley deu a Juan a carta destinada a Garcia, este Juan tomou a carta e nem perguntou onde ele mora, onde ele está, como eu acho, quanto eu vou ganhar. Eu não fui contratado para fazer isso. Quando eu chegar lá, será que ele vai estar vivo?
O senhor precisa disso com urgência? Não dá para pedir para outro, não. Tem que ser agora. Não precisa nem explicar. São coisas que muitos fazem. O autor dessa carta, mensagem a Garcia, é chamado Elbert Hubbard. Ele escreveu, diz que em algum momento depois do jantar na casa dele, nem imaginou que essa carta percorreria o mundo e depois foi multiplicada por milhões de vezes, traduzidas até na guerra do Japão, a sino-russa. Essa carta foi traduzida, levando essa mensagem de responsabilidade e comprometimento, para que ninguém, em hipótese alguma, negligenciasse a sua missão, mesmo diante das impossibilidades. E a mensagem final da carta, dessa mensagem a Garcia, dizia: precisa-se com urgência de um homem capaz de levar uma mensagem a Garcia. Ficou famoso, e até hoje, isso é contado de gerações a gerações. Seja um homem, seja uma mulher, seja quem quer que seja. Precisamos ser alguém assim, capaz de dar conta do recado. Se eu tenho dificuldades ou não, capacidade ou não, eu vou procurar meios para isso. E não vou levar preocupação. Pelo contrário, vou oferecer garantias a essa pessoa de que eu farei de tudo para cumprir essa missão. Se é assim, para entregar uma carta, imagine a busca da felicidade, o recebimento de uma bênção que nós precisamos concretizar, que a nossa vida, a nossa família depende dela. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina da seguinte forma: Goshinan ni tsutome to yuji wa raku no kihon nari, okotari to yuji wa ku no moto nari. O ideograma tsutome, de esforço, é a base do deleite, e o ideograma okotari, de negligência, é a origem do sofrimento. E assim foi dito. Então é claro que todo esforço e dedicação associado ao esforço e dedicação incondicional na prática da fé nos trarão virtudes. Poderemos nos deleitar nas bênçãos do Namu-myoho Renge-kyo. Mas o preço é o esforço, é a devoção, é a dedicação. Então, aconteça o que acontecer, o que eu preciso, o que eu mais quero, está assegurado. Agora, se eu não quiser, se eu não fizer, deixar para depois, ficar empurrando para os outros, naquele momento, pode ser que eu me sinta tranquilo e aliviado, mas tenha certeza de que esse alívio é passageiro e que depois ele acabará se transformando em sofrimento. Essa é a lei da causa e do efeito. Segundo os ensinamentos, nós aprendemos que negligência significa traição. É mais alto ainda o ponto que o grande mestre nos ensina. Você promete, você recebe os ensinamentos, mas se negligencia na prática, você está traindo os ensinamentos, traindo o grande mestre. É pesado, mas é real. Negligência é não fazer o que você pode, não é deixar de fazer o impossível. Mesmo assim, ainda a gente desafia. O que está além da nossa capacidade, a gente pede ajuda e força do Gohozen. A negligência ocorre com mais frequência no auge das idades e com saúde. E principalmente quando a gente está bem. Acha que dá para dar uma vacilada, acha que pode deixar para depois, é quando ela acontece.
Se a gente está gravemente ferido, super sofrendo, com muita dificuldade, a gente reza mais. Então, esse tipo de situação, quando a gente vê que está sossegado, está tudo bem, não está não. Preciso me cuidar para não andar para trás. Preciso cuidar para andar mais para frente e conduzir mais outras pessoas nessa caminhada. Deixar-se levar pelas atribuições do cotidiano e negligência acabam, por fim, prejudicando a prática da fé. Não podemos permitir que as condições que vivemos virem uma justificativa para o não fazer. Trair o grande mestre é trair o Buda, é trair a vida e a si mesmo. E a si mesmo. Estejamos em dia com a prática da fé e com as orações. Sendo assim, estaremos cumprindo os ensinamentos e sendo verdadeiros devotos e fiéis do Dharma Sagrado Namo Myoho Renge Kyo. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Vamos reabrir o livro de versos na página 88, verso 518. Yueni go kyouka ni oko otari wa soshi no oshiie ni somuku yue fuchu fukou no bachi ataru nari oko otari wa soshi no oshiie ni somuku yue fuchu fukou no bachi ataru nari. A negligência significa traição aos ensinamentos do mestre Nichiren. Por isso ocorrerá o alto castigo pela infidelidade e ingratidão. A negligência significa traição aos ensinamentos do mestre Nichiren. Por isso ocorrerá o alto castigo pela infidelidade e ingratidão. Hommon happon shoken jogyo shoden honnin ge shuno namu myoho renge kyo namu myoho renge kyo.